Então, bom dia a todos, né? A proposta de hoje é a gente fazer essa acolhida. A gente realiza semestralmente, dando as boas-vindas a todos os alunos aí de pós-graduação, mestrado, doutorado, tanto para os novos como para aqueles que já fazem parte do nosso programa. A gente acha que é importante esse alinhamento, tendo em vista que a gente passa algumas diretrizes no dia a dia, principalmente agora, né, que estamos trabalhando de forma atípica, né? Esse semestre vai ser ministrado de forma remota. Então, acho que é importante a gente estar tendo momentos que nem este, né, para passar todas as diretrizes para vocês, sanar também dúvidas. Além disso, a gente está num período estratégico, digamos assim, para pós-graduação. Estamos num período terminando o quadriênio de 2017 a 2020. Então, a gente vai para o período de avaliação da CAPES e devemos receber um novo conceito aí no início do próximo ano. Então, é importante a gente estar atento assim, a esses vários detalhes. A ideia de hoje, então, a gente montou uma apresentação para passar para vocês. Depois, o pessoal do I3E, do Marcelo, que é o presidente do ramo estudantil, vai falar um pouquinho também do I3E, que é um dos diferenciais que o FCM possui e tem uma integração bastante forte com o PPGE. E antes disso, então, eu vou passar a palavra para o professor Thiago Marquesan, que é o diretor da nossa tecnologia. Também desejar as boas-vindas para vocês, passar alguns direcionamentos, né? Depois a gente já vai diretamente para a apresentação da pós e 3E, e por final daí a gente abre para discussões, tirar dúvidas, né? Fiquem bem à vontade, que o evento é para vocês, então aproveitem a oportunidade para sanar todas as dúvidas que tiverem. Eu vou passar a palavra aí para o professor Thiago Marquesan. Obrigado, professor Daniel Bernardon. Já de início, já cumprimento, né, o professor Daniel Bernardon e a todos vocês que estamos começando esse novo semestre no PPGE. Parabenizar a todos pelo Dia do Servidor Público, né? Sei que temos também muitos servidores públicos aqui também como alunos do PPGE, né? E a todos os colegas também parabenizar por esse dia de hoje. Como o professor Daniel muito bem falou, o PPGE é um dos programas de excelência que nós temos dentro do Centro de Tecnologia, né? É um programa Conceito 6, é um dos programas de excelência brasileiro. Então, fazer mestrado e doutorado também no PPGE, ele traz consigo uma grande responsabilidade, que é manter o alto grau de excelência desse programa. Isso confere também um diploma de excelência, e para nós, o Centro de Tecnologia também é motivo de muito orgulho ter um programa como o PPGE. Como o professor Daniel falou, nós estamos nos adaptando, esse será um semestre bastante atípico, ele ainda terá as aulas via sistema rede, mas nós temos a certeza de que nós, no Centro de Tecnologia, temos trabalhado, né, continuamente, principalmente junto aos programas de pós-graduação, para conseguir atender da melhor forma os anseios de vocês e as necessidades de pesquisa dentro do Centro de Tecnologia. Então, nós estamos com os laboratórios de pesquisa abertos dentro das necessidades, porém, com restrições de acesso, né, aos laboratórios e também com todos os cuidados que nós precisamos ter no acesso a esses laboratórios. O prédio principal do CT está aberto, mas todas as aulas elas vão ser refeitas de forma remota. Eu queria cumprimentar a todos e dizer também que vocês vão ter acesso ao André e à Luciana, que são secretários do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, vão ter esse contato mais direto. Agradecer aí o professor Daniel por essa oportunidade e dizer a todos vocês, aqueles que vão fazer doutorado agora e já fizeram mestrado no PPGE, que continuem seus estudos, sejam sempre bem-vindos ao CT, e a quem está chegando agora, bem-vindos ao Centro de Tecnologia. Obrigado, professor Daniel. Perfeito, Thiago. Só complementando, o professor Thiago comentou ali sobre o REDE. O REDE é o regime, né, de exercício domiciliar especial. É a forma que a gente vem, que é a denominação que a universidade adotou para esse regime que está sendo remoto, com aulas online, né, algumas síncronas e outras assíncronas, né, mas em função então, da pandemia não estamos tendo atividades presenciais, só com exceção então que o Thiago comentou, de laboratórios que já passaram por biossegurança e tal, e atendendo todas as restrições, né. Então, como a gente é um cenário atípico, né, mas a gente acha que será provisório, creio que no ano que vem já devemos ter um cenário já mais favorável, né, até porque, de fato, a universidade, o nosso programa, mestrado, doutorado, né, ele se enquadra nesses programas de excelência, então a gente está com uma infraestrutura, nos últimos anos, assim, depois a gente vai mostrar aqui um pouquinho,
a gente evoluiu bastante. Então, hoje a gente está com uma estrutura de referência internacional, né? Digamos assim, a gente até fala que a gente tem bastante parcerias internacionais, e essas parcerias a gente comenta que são na horizontal, né? Ou seja, o pessoal vem para cá para aprender e a gente vai para lá para aprender. Então, isso é muito interessante. Eu só queria fazer esse comentário, né? Eu espero que tenhamos um cenário favorável no curto espaço para vocês conseguirem usufruir melhor, né? O próprio, com a ajuda do professor Thiago, de gestão do CT, a gente inaugurou faz pouco também uma sala de co-worker para os alunos, toda diferenciada, né? Então, esses espaços aí, espero que logo vocês consigam usufruí-los, né? Porque, de fato, são os diferenciais da nossa pós. Eu vou compartilhar aqui a tela, então, para passar uma apresentação. Fiquem bem à vontade para... É uma apresentação curta, fiquem bem à vontade para interromper. Como eu vou estar apresentando aqui, eu não vou conseguir ver direito as mensagens no chat, então eu peço ali para o André e para a Luciana me ajudarem, qualquer coisa ali para interromperem, né? Se alguém tiver alguma opinião, alguma pergunta, podem aproveitar o momento, tá ok? Eu vou compartilhar aqui a tela. Não sei se vocês já estão enxergando a tela. Sim. Então tá ótimo. Então, a gestão, né, da coordenação da pós-graduação em engenharia elétrica, os cursos de mestrado e doutorado. Então, eu sou coordenador, eu estou desde 2017, então, meu mandato aí vai ter maio do ano que vem, e o coordenador substituto é o professor Rodrigo Padilha Vieira, né? Então, praticamente, a gente aceitou esse desafio, e ficamos, digamos assim, na primeira gestão, depois a gente fez a renovação, então, e a avaliação da CAPES a cada 4 anos, é no quadriênio. Então, quer dizer, digamos assim, que esse resultado aí já vai ser um reflexo aí da nossa gestão, né, que a gente esperamos um resultado positivo aí no ano que vem. Mas, então, a gente cumpre esses 4 anos aí na frente da pós-graduação. Eu vou passar alguns dados gerais para vocês terem uma ideia, né, mas o nosso corpo docente hoje ele tem 26 professores permanentes, é considerado um corpo docente médio para grande, né, frente a outros programas. Temos também 3 docentes colaboradores que apoiam, né, a pós-graduação. Então, a gente tem um dos colaboradores, o professor Alonso, da Universidade de Oviedo, na Espanha. Outro é o professor Arturo Bretas, da Universidade da Flórida, Estados Unidos. E outro é a professora Fernanda, que trabalha aqui conosco na FCM, então, que tem nos ajudado bastante. Docentes visitantes, temos um docente visitante estrangeiro, é o professor Vitálio, ele veio então de Cuba, e ministra até a disciplina inglesa aí conosco, que é de Cybersecurity. Temos 2 secretários, que a gente já falou, que é o André e a Luciana, vocês vão ter bastante contato com eles, receber e-mails, interações, né? Então, são peças fundamentais aí para o dia a dia e para tanto operacional como estratégica da nossa pós. Em turno de alunos, assim, a gente tem agora... Até em função da pandemia, a gente tinha um pouco receio que, durante as seleções, poderia ter uma queda do número de alunos, né? Mas, pelo contrário, a gente manteve o mesmo número ou maior, e o que teve um pouco foi a prorrogação de defesas, que a CAPES permitiu prorrogar até 6 meses as defesas. Alguns alunos estão para defender agora mais no final do ano, que é bem natural, né? Em função de todo o impacto da pandemia. Mas eu quero dizer que a gente saiu de um número em torno de 200 alunos, que sempre foi uma média meio anual do nosso programa, indo para agora para 258 alunos. Então, a gente aumentou aí quase um pouco mais de 25% aí o nosso número de alunos. Isso é muito bom, né, porque daí é o papel da universidade pública, federal, de excelência e tal, dar acesso aos alunos e oportunizar, né, a sua formação. Então, para nós... ou seja, o programa é feito para os alunos, então a gente tem um número de alunos significativo e ainda conseguir esse aumento, né, nesse período, digamos assim, mais atípico, então é bastante gratificante. Então, para ter uma ideia, a gente é um dos programas de maior número de alunos da universidade e dentre todos os programas de Engenharias 4, que é a área de avaliação, que a gente se enquadra, né, Engenharia Elétrica e Biomédica, a gente é o programa que mais forma alunos, né? Porque esse é um dos indicadores, e a gente é o benchmark em Brasil, somos nós, a FCM. A gente também tem 2 alunos de pós-doutorado, um com bolsa da CAPES, né, que a gente tem, que é também aluno estrangeiro da Colômbia, que está junto com o professor Luciane, e temos um aluno que a gente conseguiu diretamente nos editais aí do CNPq, e fomos contemplados.
Então, temos um aluno com bolsa na CNPq e CAPES. Depois do doutorado, lembrando que estamos com o edital agora aberto, né? Então, alguém que está mais para o fim de doutorado aí tem essa oportunidade que o edital está aberto agora para a solicitação de bolsas. As bolsas do nosso programa do PPGE, então, a gente conseguiu um aumento agora com os novos modelos da CAPES, por isso que a gente até, por mais todo esse cenário, assim, o programa vem se mantendo os números, né? E além de não só os números, a gente conseguiu alguns avanços. Então, a gente vinha antes trabalhando em torno praticamente aí de 24 bolsas, né, em cada categoria, e conseguimos um aumento aí significativo de bolsas para o mestrado, e além disso, estamos concorrendo agora num edital do CNPq. A gente está para sair o resultado em novembro, mas a perspectiva é que a gente aumente esse número aqui do CNPq, que atualmente temos 13,5, tem um aumento aí meio considerável, tendo em vista a qualidade do nosso programa. Então, hoje a gente tem 29 de mestrado, sendo 26 CAPES, 3 CNPq, 24 de doutorado agora da CAPES e 5 do CNPq. Lembrando, né, que a gente tem 26 permanentes, então praticamente cada professor nosso acaba recebendo aí uma bolsa para mestrado e uma de doutorado. A gente prioriza, né, claro, os alunos, aqueles que têm dedicação exclusiva, em função da necessidade, né, do aluno se manter. Atípico, né, nesse semestre, acabou atrasando um pouco essa distribuição de bolsas, e vai prorrogar um pouquinho, porque a CAPES, daí, em função dos alunos da pandemia, deu 6 meses de prorrogação. Como começou em março, esses 6 meses tende a terminar agora em setembro, outubro. Está terminando alguns, né? Mas como tinha alguns para defender no meio do ano e prorrogaram, estão indo para mais um semestre. Ou seja, deslocou um semestre praticamente a liberação de bolsas. Os alunos que liberar a bolsa agora, como eu falei, nesse período aí de agosto, setembro, vão estar liberando agora, provavelmente, final do ano ou início do ano. Então, com isso, alguns, quem entrou agora e não ainda é bolsista, necessita e tal, podem ficar tranquilo que tá para liberar a bolsa, né, agora mais para o final do ano, e além disso, a gente está pleiteando bolsas, né, do CNPq que devemos ser contemplados. Para ter uma ideia, no número de defesas, nosso programa defende, numa média, 49 defesas para 2019, 2018, 57, então ali 13 de doutorado, 36 de mestrado, 20, 34, né, em 2018, mas uma média então de 50 alunos, em torno de 15 a 20 de doutorado e de 35, mais ou menos, de mestrado. Então, é um número bastante significativo, como eu falei, a gente é um dos programas que mais forma, né, alunos, né, isso é muito bom, e claro, e alunos a gente está formando aí qualificados, e a gente vê o resultado, e até na mudança da avaliação da CAPES, um dos parâmetros é a avaliação quadrenal, o egresso, né, olhar para onde que esse aluno está indo. Então, isso é uma coisa bastante gratificante, que a gente vem acompanhando, nossos alunos aí estão sendo tendo bastante êxito aí, tanto em empresas e como em concursos, né. Então, nos últimos concursos aí que surgiram da energia elétrica, a gente tem alunos aí da UFSM, do PPGE, né, sendo aprovados aí nas primeiras colocações. Então, isso é muito bom e que a gente mostra que estamos no caminho certo. Em relação às bolsas também, que eu comentei que a gente tem essas 29 de mestrado e doutorado, o valor dela é R$ 1.500, né, de doutorado é 2.200, esses valores são tabelados, né, pela CAPES, no PQ também mantém, mas além disso a gente tem alguns projetos estratégicos, então a gente tem projetos de P&D ANEEL, né, tem projetos aí a parte do NCT, temos projetos também, agora a gente está conseguindo uma unidade em Embrapi aqui na universidade, então surgirão projetos em Embrapi, e além disso recebemos bolsas também de alunos estrangeiros. Então, a gente tem alunos que vêm já com bolsas da OEA, do TAS, PEC-PG, então bolsas específicas para alunos estrangeiros. Ou seja, essas 58 bolsas aqui, 29 mestrado e doutorado, são que a gente que na coordenação faz a gestão. Mas, além disso, a gente contabilizamos aí eu acho que mais o dobro de bolsas, né, que são daí a gestão diretamente dos coordenadores, que essas outras bolsas são obtidas pelos coordenadores, então com os seus respectivos orientadores, né, e esses orientadores que recebem diretamente a bolsa, então eles que fazem a gestão. Então, como eu falei, em termos de projetos e outras iniciativas, a gente tem, podemos dizer que mais de 50% dos nossos alunos são bolsistas, né? E depois a gente tem uma boa parte de alunos que tem já vínculo empregatício, então não tem
trabalham de forma parcial aqui dedicado ao programa, então eles acabam não recebendo a bolsa. Então, o nosso déficit hoje de bolsas de mestrado e doutorado, como eu falei, aumentou um pouco agora em função dessa prorrogação, mas a gente espera que daí até o final do ano já consiga se restabelecer. Em relação à estrutura, né, então a gente tem a secretaria, comentamos, então, da Luciana e o André são os 2 secretários aí da nossa pós-graduação. Temos também um colegiado, que inclusive com representação discente de mestrado e doutorado. A gente coloca no site lá o calendário de reuniões, participam os professores, os técnicos e os alunos. Além disso, a gente tem comissões, ou grupos de trabalho específicos aí para a gente estar acompanhando o programa. Então, a gente tem essa parte de planejamento e avaliação, onde a gente define indicadores para ingressar professores, como a gente faz a avaliação dos professores e alunos. Temos uma comissão específica para gestão de bolsas, a gestão também financeira, a gente sendo PROECs, que são os programas 6 e 7, o recurso ele é descentralizado, vem para a coordenação, e o recurso, inclusive, vem, então, a maior, né, em função da gente ser um programa de excelência. Então, para ter uma ideia, a gente também, por mais todo esse problema de momento, digamos assim, mais transitório, de questão de cortes, crise e tal, a gente conseguiu um aumento de 25% dos recursos. Então, depois que a gente tiver interesse, por exemplo, pode entrar no site do PPGE, tem lá quanto que cada professor tem recurso disponível a ser usado com os alunos e demais, né? Às vezes insumos para laboratório, até treinamentos, participação de 2 programas institucionais fortes de internacionalização, então a gente tem essa comissão para ajudar. E temos também a comissão de ensino e orientação acadêmica, para ajudar os alunos aí, essa questão de disciplinas, orientações, bancas, então, processo de seleção, então, também trabalha nessa frente. E o programa em si, essa parte, digamos assim, mais institucional do colegiado, comissões e tal, acaba tendo como base, suporte, os grupos de pesquisa, porque cada aluno está vinculado a um professor e esses professores fazem parte de grupos de pesquisas. E seus grupos de pesquisas também têm seus próprios laboratórios, né, sua própria rede aí de trabalho. Então, a gente trabalha com 3 grupos de pesquisa, né, na pós. São grupos, como eu falei, já bastante aí, já amadurecidos, né, são grupos de referência nas suas áreas. Então, eu mesmo faço parte do CESP, que é o Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência. Temos o GEDR, que é a parte da inteligência em iluminação, também é um grupo bastante forte em termos de laboratório. E o GEPOC, que é o grupo aí de eletrônica de potência e controle. Então, em linhas de pesquisa, a gente também temos 4 linhas cadastradas na CAPES, que é a linha de energia, que fica bem vinculado ao CESP. Temos a linha de iluminação inteligente, que fica mais vinculada ao GEDR, e as linhas de controle e eletrônica de potência, que ficam vinculadas ao GEPOC. Então, até digamos assim, a divisão das linhas versus os grupos, né, ela é bastante alinhada. Lembrando, claro, que hoje em dia, cada vez mais, necessitam de trabalhos multidisciplinares, né, de trabalhos conjuntos. Então, vários projetos que a gente tem na pós com os 3 grupos juntos, né, interagindo, né. Então, isso eu acho que é uma coisa bastante salutar também, né, essa integração cada vez mais forte dos grupos, né, e também refletindo aí em termos de pesquisas conjuntas, né. Aqui as mídias, né, como comentei com vocês, a gente tem a nossa página, eu vou só chavear aqui, ó. A página, depois que a gente tiver interesse, pode entrar ali para mostrar aqui, para verificar, mas a gente tem uma página bem completa aqui, tem toda uma questão do nosso menu, aqui a gente vai estruturar um pouco melhor, mas tem várias informações, como eu falei, que é a parte de recursos, a plano de estudos que precisa fazer, disciplinas, aproveitamentos, as cadeiras, toda a parte aqui mais do programa específico. A parte de notícias é um destaque, assim, a gente mantém bem atualizado, tá? Então, agora os resultados da internacionalização que saíram, a parte aqui do prêmio que o professor nosso recebeu, de destaque, o estado de aluno especial, a acolhida. Então, podem ver aqui, é tudo notícia de outubro, e a gente mantém bem informado, né? Também a gente já faz o link aqui com os parceiros que a gente tem do I3E, o próprio INCT, o CBA que estamos organizando, tá? Depois tem alguns atalhos e também tem o site dos grupos. Então, depois visitem, sim, mas a gente tenta manter bem atualizado o site, tá?
lembrando que ele é nosso, né? Então, qualquer informação que vocês tiverem, vão nos avisando, ou sugestões e melhorias e tal. A gente também tem a página do Face e do Instagram, e como eu falei, a gente está para lançar agora a nossa página do YouTube, já estamos organizando. A gente vai ter um outro evento, daí a gente vai fazer o lançamento, digamos assim, junto com esse evento. A infraestrutura, como a gente falou, né, uma pena agora que está esse período mais atípico, a gente tem uma infraestrutura tão, podemos dizer, privilegiada, né, em função do tamanho do programa, porque a gente tem hoje salas de aula, auditórios, sistemas de videoconferência extremamente, digamos assim, com equipamentos modernos, sala nova. O professor Tiago, aí, nosso diretor, teve a estratégia um tempo atrás de migrar os programas de pós-graduação para coabitarem junto lá no prédio do INPE. Então, quem entra na universidade, aquele prédio ali à direita, ali depois do CETISM, estão de tijolos à vista ali, né, tal. Toda essa parte aqui, o segundo andar, então, vamos botar um ponteiro aqui. Deixa eu só marcar. Toda essa parte aqui do segundo andar ficou tudo vinculado às pós-graduações. Então, hoje a gente tem aí tem pós-graduação da civil, produção, energia ambiental sanitária, engenharia química e tal. Então, as secretarias das pós ficam aqui e boa parte das salas de aula ficam aqui nessa infraestrutura. Então, como eu falei, são instalações extremamente novas, né? E as salas e os equipamentos. E, além disso, a gente vai ampliando, né? Tem um auditório que fica aqui do INPE para defesas. Criamos aqui a sala de co-worker, então é um espaço para alunos, então tem sala de reunião para passar aqui videoconferência, computadores, então é um espaço bem diferenciado, até porque a gente tem muitos alunos, como eu falei, não são presenciais, né? Eles têm outras atividades, vêm de outras cidades, às vezes, para a universidade para assistir aulas, orientação dos professores, então fica esse espaço aí à disposição, né, para o pessoal poder ter acesso e usufruir. Então, é bem interessante, né? Espero que logo aí a gente consiga voltar aos poucos ao presencial, de uma forma segura e gradual, e com isso aí vocês consigam usufruir esses espaços. Deixa eu tirar aqui. A gente tem também laboratórios, como eu falei, de excelência internacional. Então, a gente tem um laboratório vinculado ao INRI, que também está abrigado lá, o NCT, e também a parte do Embrapi. Então, hoje a gente tem laboratórios aí de acreditação do Inmetro para inversores de fotovoltaicos, temos laboratório aqui de média tensão, podendo um dos poucos do Brasil aí para o nível de ensaio de dielétricos e a parte de potência por circuito. Temos laboratório de computação com cluster de alta performance. Temos também laboratório de simulações que se chama RDTS, que seria Real Time Digital System, né, que seria as simulações em tempo real, hardware in the loop ou software in the loop, que a gente vai botar um hardware de simular junto com processamento. Então, a gente tem esses equipamentos. Temos também, que a gente até conceitua como laboratório vivo, nós temos então planta de mineração solar. A nossa animação pública já é toda com LED, com telegestão, com sistema LoRa, desenvolvido com uma startup, com alunos de pós-graduação, né, da universidade. Temos 60 medidores também instalados nos prédios, então a gente consegue fazer todo o monitoramento de energia e consumo, e isso tudo fica numa central de operação dentro do IN. Recentemente, então, com os projetos professores, fomos adquiridos aí contemplados projetos de mobilidade elétrica. Então, temos veículos elétricos, temos estações de recarga. Então, e só mostrando alguns, assim, né, claro, tem iluminação também, tem uma série de laboratórios, eletrônica de potência, mas só para mostrar o seguinte, a gente tem vários laboratórios, e esses laboratórios, né, como eu falei, com equipamentos aí, que nem o OPAL, que a gente tem de simulação digital, os laboratórios de média e tal, são equipamentos aí que a gente tem acompanhado aí, instituições internacionais, são os mesmos equipamentos que utilizam, né, então fica bastante interessante que a gente consegue compartilhar, né, todo o conhecimento aí de uma forma igualitária com as instituições. E o legal é que boa parte disso está operando na rede, como eu falei, mini geração está instalada na rede, veículo elétrico sendo carregado, iluminação aqui com telegestão, a parte aqui dos medidores. Então, isso é muito bom para os alunos de graduação e pós, né? Que além de ter o laboratório que a gente pode dizer que é um conceito de laboratório vivo aí, nessa ideia de campo sustentável também e tal, mas eu quero dizer que eles estão
coabitando junto aí com a infraestrutura da universidade e agregando, né, dando ganhos para a universidade, né, nessa parte de torná-la mais sustentável, mais inteligente e tal. Então, são poucas instituições, de fato, que têm toda essa infraestrutura. A gente cresceu muito nos últimos anos, né? Então, isso é muito bom. E como a nossa pós é bem vinculada a essa parte de energia, que é processamento de energia na nossa área de concentração, então, essa parte mais de recurso energético, veículos, armazenamento, fontes, resposta, inteligência, eficiência, a conversão disso, né, que trabalha. Então, a gente acaba fechando uma cadeia, desde lá da pesquisa básica até uma pesquisa aplicada, né, ainda mais parceria com empresas. Então, a gente fecha uma cadeia bem interessante aí nessa parte aí de energia e todos os seus desdobramentos, né. A parte do conceito também do programa, né, como a gente comentou, a CAPES faz a avaliação a cada 4 anos, dá conceito, por enquanto, nessa avaliação, o conceito é uma nota de 1 a 7, 1 e 2 programas não são recomendados, programa 3, o programa pode funcionar, mas não pode só curso de mestrado, programas 4 em diante pode ter mestrado e doutorado, claro que a avaliação é independente, eu mando uma proposta de mestrado e uma de doutorado e avaliam, mas já pode se habilitar, né, programas de mestrado que tem nota 4, pode se habilitar ao doutorado, e vai a nota 4 e 5, eles consideram que são programas em consolidação, então, são programas que estão, digamos assim, em pleno desenvolvimento, e os programas 6 e 7, eles consideram que são os programas consolidados. Então, no Brasil, para cada área de coordenação, eles definem um limite X. No nosso aqui, a gente tem, na Engenharia 4, dos 70 e poucos programas que tem, pode ter só 3 programas 7 e 10 programas 6. E daí eles chamam esses programas de programas PROEX. Então, o recurso muda, como eu falei, muda a forma de operar. Os outros são programas PROAP. Então, os outros são programas de apoio, os nossos são programas de excelência. Então, a gente já faz a gente já está a 2 ciclos, né, que a gente recebeu nota 6, e agora a gente vem forte para esse quadriênio aí, a gente espera se manter dentro do PROEX, né, tomara que conseguimos a nota 7, mas esperamos manter, né, eu acho que a tendência é forte a gente ficar com conceito aí, pelo menos 6. Lembrando que é uma concorrência, né, então, como os números são definidos do programa 7 e 6, para alguém virar, o 5 tenta virar 6, né, e o 6 tenta virar 7 e assim por diante. Eu quero dizer o seguinte, se um 5 subir, automaticamente algum 6 tem que descer, né, e pode correr isso. Na última avaliação, programas até 7 foram direto para 5, né, então cuidaram dos indicadores e tal. Então, é bastante importante, né, a gente manter isso, essa parte do programa de excelência. É que nem o Thiago falou, vocês têm que ter em mente que, de fato, estão entrando num programa conceito 6, com isso até a exigência do aluno, né, a gente acaba solicitando, tendo um rigor um pouco maior, né, em função para a gente manter esse nosso nível de qualidade. E os alunos, com certeza, são fundamentais, né, porque a boa parte da avaliação em si é com foco no aluno, que, no fundo, é eles que estão sendo formados aí no nosso programa. Mas, então, para ter uma ideia, de programa 6, a gente tem a mesma nota de Unicamp, da UFRJ, da Universidade de Santa Catarina, da URGS, da nota da USP. Então, ou seja, a gente considerando que está pouco distante dos grandes centros, então é bastante orgulho aí para a universidade a gente ser um dos programas. Para ter uma ideia, a universidade como um todo, né, tem só 5 programas PROEX. Então, dos dezenas de programas de pós-graduação, nós temos só 5. E a gente, o PPGE, que é um deles. Do CT, a gente é o único que é o programa também PROEX. Tá? E a tendência, como eu falei, a gente está fazendo todo o esforço para se manter. O desafio é grande, porque a CAPES está mudando todo o sistema de avaliação, mas a gente estamos convictos aí que devemos manter. Né? Aqui no Rio Grande do Sul também, a gente foi o primeiro programa a ofertar o mestrado e fomos o primeiro programa a ofertar o doutorado, a URGB depois. E até em termos de avaliação, a gente foi o primeiro programa a receber nota 6, né? A gente depois veio a URGS, né? Então, nós é a URGS aqui, Santa Catarina, como eu falei, Paraná já não tem programa no tipo de avaliação. E os 3 sets é a PUC do Rio, que ele é bastante forte em telecomunicações, a Universidade de Campina Grande, então, que também, né, tem bastante forte, assim, recebe bastante questão de laboratórios, recursos e tal, e a USP São Carlos.
Então, são os 3 séries. Então, a gente, como eu falei, e entre 6 e 7 também, é uma questão que, claro, tem a questão do conceito, é uma segurança maior ser 7, mas os 6 e 7 são tratados da mesma maneira, para dizer o seguinte, a regra de distribuição de recursos, alunos, a avaliação, segue os mesmos critérios de 6 e 7. Então, para ter uma ideia, a gente da universidade, por ser dos programas ProEx, que é o que tem maior número de alunos, a gente é o programa que recebe mais recursos, né, dos ProEx. Então, em função do número de alunos. Ou seja, questão de 6 e 7 são detalhes, né, para definir quem que fica entre os 6 e os 7, mas são tratados da mesma forma. Então, mesmas, digamos assim, oportunidades que o programa 7 tem, são as mesmas que a gente tem também. E é como eu falei, a gente está nessa... A avaliação termina agora no final do ano, e esperamos manter no ProEx os indícios, assim, que a gente está bem dos indicadores, né, mas, como eu falei, tem outros programas, sim, querendo virar 6, então, e a análise é feita comparativa, né, então a gente tem que aguardar, de fato, né, sair o resultado, mas a tendência é a gente se permanecer, e como eu ressaltando, né, para nós é um grande orgulho aí a gente ser um programa ProEx aí, e vocês, pode ter certeza, né, vocês que vão pegar um diploma de mestrado, doutorado, depois para fazer concurso, pode ter certeza que isso é um diferencial aí, porque vocês saem de um programa aí que está bem reconhecido, né, na área de engenharias elétrica e biomédica. Em relação à avaliação, pessoal, está tendo uma mudança da CAPES, eles entendem que o modelo está um pouco saturado, então a gente já vai ter mudanças agora para esse quadriênio, inclusive, mudou um pouco os indicadores, deu um foco maior nos indicadores aí para os alunos, principalmente para os egressos, está mudando também até a própria Qualis. Então, a gente é mensurado por uma ficha, que eles chamam ficha de avaliação, que é esse primeiro item, que ela tem os indicadores e depois tem métricas. Então, essa ficha mudou. Então, para uma ideia, antes eram 15 indicadores, agora viraram para 45. Então, e tem vários itens agora que são qualitativos. Antes era bem quantitativo. Então, a gente ficava, digamos assim, fazendo simulações, a gente já tinha uma noção boa do resultado. Claro que qualitativo não significa que é subjetivo, né? Então, eles estão definindo métricas, né, para avaliar o qualitativo. Mas, como eu falei, a gente está bem atento, né? A gente está acompanhando. Então, creio que não é para a gente ter nenhuma surpresa negativa, né? Mas essa nova avaliação, então, vai ter alguns pilares. Uma é mudar os indicadores, a ficha incluindo os sistemas qualitativos e focando mais no recurso humano. Então, a parte, tanto os professores do processo em si, tira um pouco o peso e entra, por exemplo, a questão dos alunos. A parte de qualificação da produção também está para mudar o Qualis. Vocês podem, quem publica aí já sabe que tem os Qualis para periódicos, na engenharias 4 e por engenharias. A ideia é ter um único Qualis para todas as áreas. Então, os periódicos têm de mudar os seus Qualis, e além de mudar seus Qualis, eles tendem também, a gente não sabe, né, mas tem uma outra frente para a próxima avaliação, talvez, usar o JCR em vez do Qualis. Então, talvez vai mudar o Qualis e talvez não perpetue muito. Também tem um novo conceito de avaliação de ser multidimensional, e isso vai ser para outro quadriênio. Talvez não vai ter uma única nota, né? A gente vai receber notas por segmentos. Então, talvez eu vou ser nota 6 numa categoria e 7 na outra, e assim por diante. Então, a gente está sendo discutido. E entrou forte também essa parte de autoavaliação, que é fazer um planejamento do programa, tem indicadores e metas, né? Isso a gente tem feito aqui, acompanhado naquela comissão de planejamento e avaliação, e junto também a análise da saída do processo dos nossos alunos. Então, para onde que estão nossos egressos, né? Como que são, se estão pensando mais na região, mais para academia, para empresa, então isso aí também vai ser avaliado, tá ok? E toda essa parte da avaliação, isso a gente carrega no tal do sistema Sucupira, plataforma. Então, ela mesma já importa uma boa parte aí do Lattes, tá? Desses dados que ela importa do Lattes, a gente depois complementa outros com projetos. Então, todos os dados de vocês ali estão lá no Sucupira, né? Quando que entrou, quanto tempo de defesa, as publicações, a parte o trabalho que vocês defendem, então tudo vai para o Sucupira, né? Uma coisa interessante, assim, também que tá para sair agora a versão que eles estão chamando de Sucupira 2.0, e eles escolheram 6 programas em todo o Brasil aí para
para ajudar a construir, e a gente foi um dos escolhidos, né? Então, para nós também é bem gratificante, e como eu falo, né, sendo um programa 6 e 7, assim, a gente tem que assumir bastante protagonismo, né? Ou seja, em várias frentes a gente tem que tomar, né, em função que é isso que é o papel dos programas 6 e 7, né? Se a gente pegar o conceito lá, programas de forte internacionalização, programas que são líderes em nucleação com outras universidades menores. Então, esse é o nosso papel, né? Então, então, só para dizer que a avaliação, né, então, está ocorrendo, o resultado deve sair aí até metade de 2021. Então, alguns destaques adicionais são o nosso programa que a gente tem, né, que é conceituado lá na avaliação. Então, a gente tem forte essa parte do capítulo de 3E, depois o pessoal vai apresentar melhor, né, tanto do profissional como do estudantil, mas aí a gente promove uma série de palestras, workshops, oficinas, cursos diferenciais. Então, com isso, a gente consegue se destacar, né, porque nem todos têm um ramo de 3E. A gente até promoveu eventos de 3E e tudo, então, isso é um diferencial. A gente tem vários reconhecimentos e premiações, inclusive internacionais. Então, a gente tem forte participação em 3E, por exemplo, na Sociedade de Indústria Aplicada e outros, que a gente recebe prêmios de melhor dissertação, melhores teses. Recebemos, ano passado, também prêmio de menção rosa do prêmio tese de CAPES também. Então, isso tudo são os reconhecimentos aí com o programa. A gente vem recebendo boas premiações, né? Como eu falei, o nosso professor com a PPG, que recebeu agora o prêmio Professor de Destaque. Recentemente teve aluno aqui da pós que recebeu o prêmio no SBPE, CBPE, se não me engano. Recebemos no SBCE também premiação. Então, dificilmente a gente não tem recebido nesses congressos, né? E também de trabalhos acadêmicos, que nem melhor tese. Governo, apoiado pela FAPERG, CNPq e CAPES. Tem alguns INCTs no Brasil, poucos na parte de engenharia elétrica. Em específico, a gente é o único INCT em geração distribuída. E com isso, a gente... E a proposta do INCT é criar, de fato, um Instituto Nacional. Então, a gente cria uma rede de colaboração nacional e internacional, vinculado ao Instituto, e para ter uma ideia só de recursos, a gente recebeu em torno de 70 milhões, né? Só para fomento de bolsas, né? E compra de equipamentos aí de grande porte. Então, por isso que a gente se equipou bastante. Vinculado ao INCT também temos o Instituto Nacional de Redes Inteligentes, é uma unidade também cadastrada na universidade e que propicia a execução principalmente de projetos multiusuários, né, institucionais. Recentemente também, o professor Michels, até que é o diretor do INRI, agora ele vai ficar também de coordenador-geral do Embrapi. Fomos agraciados agora esse ano com a empresa brasileira de pesquisa de inovação industrial, parecido que tem a Embrapa, anos atrás, não muito, né, mas criaram o Embrapi para a parte de pesquisa e inovação industrial, e a universidade foi contemplada sendo uma unidade. Com isso, a gente consegue agora fazer, por exemplo, projetos com empresas, e entrando junto à Embrapi, ela dá contrapartida, ela também dá apoio financeiro. Então, ou seja, é mais um selo, que a gente já tinha um selo aí da CTI, e agora recebemos mais um selo da Embrapi. Então, isso é muito bom. Projetos PD e ANEEL também, a gente tem dezenas de projetos aí com várias empresas, funcionários de energia, né, que também, além da parceria toda com a empresa, acabam fomentando pesquisas bem aplicadas com participação de alunos e recursos. Então, boa parte dos professores também atuam em projetos de P&D. Temos também projetos PROCAD, que são projetos acadêmicos. A gente tem lá com a Universidade de Pernambuco e com a UDESC de Joinville, onde os nossos professores ministram aulas e orientam alunos. E alunos de lá vêm fazer estágios aqui. É um papel da solidariedade, né, da programa 6 e 7, de ajudar os programas de desenvolvimento. Então, a gente tem uma parceria com a Universidade de Pernambuco, né, e agora no Minter e Dinter nós tínhamos com a Unir de Rondônia, que a gente capacitou professores da instituição da Unir, lá em Porto Velho, fazer o doutorado, e na nova versão agora, eles mudaram um pouco, estão chamando de formação de doutores em áreas estratégicas, a gente acabou fazendo com Pernambuco, tendo visto que a gente é o PROCAD. Então, vai vir alunos lá de Pernambuco fazer estágios aqui na FSM para usufruir a nossa infraestrutura aí, um período de 6 a 1 ano, né? E nossos professores vão estar orientando lá. Então, isso a gente se mantém, digamos assim, cumprindo esse papel. E temos também um programa de internacionalização, que é chamado de
CAP Sprint, né? O CAP Sprint, então, ele é um programa que há um tempo atrás a CAPES antes fornecia, né, fomentos à internacionalização de forma descentralizada, e ela acabou concentrando tudo aí em programas institucionais. Então, a universidade, nem todas as universidades participam, a FSM participa, e dentro da FSM nem todos os programas participam. A gente é um dos programas que participa do CAP Sprint, né? Então, eu coordeno um projeto de recursos energéticos, e dentro desse projeto, inclusive, a meteorologia faz parte, mas a gente, o PPG, que coordena. E daí, com isso, a gente consegue bolsas para professores virem, professores fazer missão de trabalho aqui, professores nossos se capacitar no exterior, né, fazerem missão de trabalho pós-doc, e tem para fins de doutorado, tem bolsas de doutorado sanduíche. Inclusive, estávamos com o edital agora aberto, e vamos estar mandando 3 alunos nossos agora até março, né, foram contemplados, um para a Alemanha, um para os Estados Unidos e um para a Espanha. Então, esse aí, quem tiver interesse, principalmente no doutorado, normalmente a gente tem um número de cotas e vem atendendo, né? Dificilmente quem tem interesse não está sendo contemplado, né? Tem algumas cotas que são específicas da reitoria, até participou aluno nosso agora, eu vi ele que ficou de suplente, né? Então, talvez ainda consiga ir por alguma restrição dos demais, mas, de qualquer maneira, a gente vem participando, né? Para conseguir usufruir essa parte de internacionalização. Além disso, a gente tem participado, né? Os professores que vêm, que vieram, né, e os que virão, eles têm promovendo também, tipo assim, o professor Bretas veio e deu um curso de estimação de estados em inglês, o professor Shankar deu um curso aí de controle avançado, então os professores estão vindo e estão dando cursos. Além disso, a gente se associou com algumas parcerias. O ano passado a gente promoveu a autoescola de estudos, que vários professores internacionais ministravam online, e a gente conseguiu para os alunos do PPG também participar. Então, a internacionalização quer dizer o seguinte: além das ações de mobilidade, a gente está cada vez mais instituindo, né, ações no ensino. Alunos nossos também estão defendendo em inglês, escrevendo teses e dissertações também em inglês. Então, temos alunos estrangeiros que estão participando aqui que vão escrever, provavelmente, defender em inglês. E estamos com aluno, inclusive, né, de Nigéria, Haiti, Angola e tal, Colômbia e América Latina e África. E tivemos alunos também que vieram da Europa, Espanha e tal. Eu quero dizer o seguinte: então, cada vez mais a internacionalização vai estar presente. Eu acho que é bastante rico, né? Tanto para os alunos que vêm, como os alunos que vão, né? A gente tem participação em entidades também, tá, pessoal? Hoje a gente tem, tipo, o CIGRE, o 3E depois a gente vai comentar, mas o 3E a gente participa forte, então, o ramo aqui na FSM, né? A gente participa também do CIGRE, então tem grupos de trabalho CIGRE, professores nossos fazem parte aí da sociedade do CIGRE, participando de alguns grupos de trabalho. A SBA, cada vez a gente está atuando mais forte, inclusive está promovendo esse ano o CBA, competimos, já ganhamos para promover o SBC 2022, o Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos. Esse a gente quer fazer presencial na UFSM mesmo. E a Sobraep também, a parte de eletrônica de potência, é outra entidade que a gente vem trabalhando bastante forte. Então, todas as entidades, além de a gente participar, alguns, que nem de 3E, a gente tem professores nossos, são editores de periódicos, né? O professor Marco Tala Costa, Cássio outros, são editores, né? Além disso, tem uma série de, digamos assim, de interação com essas sociedades. Então, em 3E e CIGRE internacionais, e o SBA e a Sobraep, acho que são as duas principais aí, uma eletrônica e outra mais em sistemas, né? Que são as duas referências, a gente atua fortemente nessas sociedades. Parceria com empresas, então, como comentei, pessoal, cada vez é mais forte, até na própria avaliação está cada vez sendo mensurado isso, desde a parte de recursos que a gente consegue capitanear, a parte do número de empresas, projetos. Então, como a gente já vinha forte nessa linha, então tende a gente se destacar. Então, a gente tem, por exemplo, projetos PD aí com CPFL, RGSU, com a CE, Petrobras, Eletrobras, Copel, MUCs, Eletrocar, Santo Antônio Energia, lá em Rondônia. Temos empresas aqui, parceiras nossas aqui, que nem a Fox, a Mega, que são empresas incubadas, que também mostra, e alunos nossos de pós-vinculados, então isso é muito bom, né, que
alunos da academia viram empreendedores, criam empresas e depois nos auxiliam em projetos. Parcerias com outras, não é PDE e ANEEL, mas parcerias diretas, então com a Tafenrio, a Embrago, a Imix, Sapeleto, Legrande, Romagnoli, a Schneider, Sagonel, a Vegor, são outros que a gente tem projetos de pesquisa direta, desenvolvendo produtos, soluções para eles. Boa parte eles participam em conjunto em alguns projetos também. E temos também uma parceria forte desde 2014. A gente ganhou uma licitação lá para a gente fazer a capacitação lá do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, a gente prepara materiais, faz cursos, palestras lá para a ONS. Então, é bem gratificante também a gente da universidade, digamos assim, capacitando aí o operador nacional. Desde a internacionalização também, então, desde que criaram o print e nos últimos anos, porque antes, como eu te falei, o professor e o aluno solicitava que a gente chamava, ficava meio pulverizado, né? Então, desde que começou a criar, a ficar mais institucional, criar digamos assim, algo mais forte entre instituições, uma parceria de fato, então a gente também limitou um pouco o número das instituições. Claro que pode surgir novas, a gente está sempre atento, né? Mas eu quero dizer assim, essas aqui, todas elas a gente já teve parceria. Os professores já vieram na universidade, algum professor ou aluno já foram, já tivemos publicações conjuntas, eles participam de bancas, publicam, então já teve interações com todas elas, né? Então eu quero dizer o seguinte, a gente limitou o número de instituições e fortificou, né, essa interação com eles. Então, por exemplo, o pessoal do GED historicamente já tinha uma parceria muito grande com a Universidade de Oviedo e agora está se criando forte com a Toulouse, então na Espanha e França. O GPOC, então, tem uma parceria boa com o Aalborg na Dinamarca, as pessoas já vieram, foram, né? E agora também bastante forte com Fraunhofer na Alemanha, né? E também com a Concórdia no Canadá. Então, são as três aí principais, digamos assim. A gente do SESC tem uma parceria muito boa com o Inesc de Porto, né? Vários alunos nossos foram fazer sanduíche lá, professores também vieram aqui, a gente faz parte também do ramo do Inesc Brasil, que é vinculado com o Inesc Porto, a FCM é uma das sócias. Temos parcerias sozinhos daí com a Texas Tech University, com a Colorado School of Mines, né? E temos também com a Universidade da Flórida. E com a Alemanha também temos além do print, a gente tem um programa que se chama ProBrau, que é Brasil-Alemanha. A gente concorreu, foi o único projeto contemplado aqui da FCM e das engenharias na parte de engenharia elétrica no Brasil, no último edital que saiu em 2019. E pena que deu essa questão um pouco da pandemia, mas a gente teremos 4 anos de interação então, com a Universidade de Magdeburgo, né? Onde que virão professores de lá e alunos, então professores farão um sanduíche deles aqui, e os alunos, e a gente fará lá também, professores nossos farão pós-doc, alunos farão um sanduíche, né, e também as missões de trabalho. Então a gente está fazendo uma parceria bastante forte com a Magdeburgo, porque em função que agora a gente tem um projeto CAPES DAD, que a CAPES é a nossa agência de fomento e a DAD é lá da Alemanha. Então, a agência deles fomenta os professores e alunos deles e a nossa aqui. Então, o que eles chamam são os projetos casados em internacionalização. A gente tinha antes um com a Oviedo, que finalizou, e agora temos com a Universidade de Magdeburgo. Então, fica bem interessante que a gente tem, ou seja, além do print, a gente tem esses outros projetos que a gente vai desdobrando, né, e a maioria dessas instituições que fazem parte também do nosso NCT. Então, ou seja, são vários fomentos, mas com as mesmas instituições. Então, isso acaba fortificando bastante as parcerias. A gente também, agora falando um pouquinho do mestrado a vocês, né, falei um pouco aí bastante da estrutura da pós, mas é importante vocês conhecerem, né, todas as ações que a gente está fazendo. E em relação ao mestrado, pessoal, o período desse mestrado são 2 anos, tá, o período regular, 2 anos, né, 24 meses. É necessário fazer 6 disciplinas, 24 créditos. Lembrando que a gente tem disciplinas de seminário 1 e 2, que não são presenciais. Outras a gente está ofertando agora de forma online, né? Mas, então, em média, tem que fazer, se fizer 4 créditos lá de seminários, então, disciplinas aí de 60 horas seriam 5 disciplinas. Então, essas 5 disciplinas, normalmente, os alunos fazem 2, 3, 2, 2, 1.
no semestre. Sugiro até vocês terem feito a maioria das disciplinas no primeiro ano, né? Porque passa muito rápido e depois você nem tem que escrever dissertação, tem que ter uma publicação de artigo ainda vinculado. Claro que a publicação de artigo a gente mesmo promove, está promovendo o CEPOC ano que vem, vai ser online, SBC em 2022, esse ano CBA, e tem uma série de outros artigos que a gente também atua bastante. Mas eu quero dizer o seguinte, então, fiquem atentos à publicação, fiquem atentos aí a não deixar os créditos muito para o final, né, porque quanto antes vocês conseguirem os créditos, em tese, né, o crédito é para ajudar vocês aí dar suporte, né, nos desenvolvimentos da dissertação e tese. Então, se vocês fizerem a disciplina antes, vão ter mais suporte, né. Tem a questão também da suficiência, o nosso tem que ser inglês, tá? A primeira língua é inglês que a gente exige. Para alunos estrangeiros, daí eles fazem o português. E vai ter o teste de suficiência agora, que a Universidade está promovendo. Então, deve ocorrer agora dia 4 de dezembro. Sugiro também, quanto antes, vocês fizerem o teste. Por quê? Porque vocês vão ter mais... normalmente ele é semestral, vocês têm mais chances para ser aprovado. Porque tem, às vezes, alguns alunos deixam lá no último semestre para fazer, e às vezes dá uma infelicidade e não passa. Daí, às vezes, fica trancada a defesa em função de não ter suficiência em inglês. E sem a suficiência em inglês, não consegue abrir defesa. Então, quanto antes fizer e testar, tu já conhece como que é a prova, né? Se passar, ótimo. Se não passar, é um aprendizado aí para a próxima. Tem questão depois também escrita da dissertação e a própria defesa, né? Então, isso aqui, com certeza, o orientador de vocês aí vai tá instruindo direitinho, né? Importante sempre definir bem o escopo do trabalho, né? Definindo bem o escopo, o quanto antes facilita depois a escrita aí no decorrer. O que a gente só tenta frisar aqui no mestrado para vocês, primeiro é o seguinte, que muitas vezes fazem as disciplinas e acham que está concluído, né? Ocorre, né? Então, eu acho que é importante ter isso em mente. Primeiro, as disciplinas é só uma parte do processo, e, particularmente, eu acho que é a parte mais tranquila, mais fácil. Porque as disciplinas, normalmente, como eu falei, a ideia delas é mais colaborar com vocês. Normalmente, o pessoal cobra mais artigos e tal. Ou seja, ela é uma parte ali que tem início, meio e fim, tá tranquilo. Depois, agora sim, agora tu achar o tema, desenvolver o tema, fazer a publicação, isso tudo exige muito do aluno, né? Porque, normalmente, como vocês vão estar fazendo proposições, vocês vão ter o caminho da base, né? Mas agora achar o desafio ali do trabalho de pesquisa, a problemática e como vai resolver essa problemática, isso é do aluno. E a gente sempre brinca, né? Brinca não, mas reforça, né? Quem recebe o diploma de mestre, doutor, são vocês, não é o professor. Então, vocês que... Porque muitos alunos vêm um pouco, às vezes, um pouco inseguro, um pouco, talvez, em função do tema, mas é importante vocês terem isso em mente. Vocês que vão ser os mestres, vocês vão ser os doutores. Então, quem tem que ter o conhecimento e que bom para o professor que vocês tenham esse conhecimento até depois mais aprofundado no determinado tema, porque vocês que, de fato, vão ser o mestre naquele assunto e o doutor naquele assunto. Então, quero dizer o seguinte, isso exige muito do aluno, né, e pesquisas e tal, e muita coisa, às vezes, as pesquisas são limitadas, dependendo do tema, se é uma coisa dependente nova que tu vai abordar, daqui a pouco tu nem vai ter referência bibliográfica, daqui a pouco, e acontece muitos trabalhos nossos, a gente vira a própria referência, ou seja, as primeiras publicações surgem, às vezes, daqui, e depois começa, né, vai gerando massa crítica e expandindo, tá? Mas só de novo para frisar bem, cuidem a questão da escrita da dissertação, falem bem com o orientador, definem bem o tema. Essa questão do congresso também não deixe para a última hora, porque os congressos têm um deadline, tem prazo de submissão. Então, por exemplo, quem fosse defender agora, dar um exemplo, até março, já não tem quase nenhum congresso para tu mandar um artigo e publicar até março. Tu teria que o quê? Teria que... as submissões que estão se abrindo agora são lá para 2021. Então, cuidem esse deadline. E para mandar um artigo, com certeza, você vai ter que ter já um desenvolvimento do seu trabalho. Então, tu não pode ficar um ano só concentrado em disciplina, depois ficar lá uns 6 meses querer pensar, porque daí vai dar problema. Então, quanto antes, casar a disciplina, casar o tema da dissertação, depois da tese, com as publicações, daí a publicação vem natural, tá ok? Só como alerta. Em relação ao doutorado, 48 créditos, 12 disciplinas. Claro que dá para aproveitar as disciplinas do mestrado, 24 créditos. Também dá para, até 12 créditos, dá para
aproveitar em publicações, em periódicos ou em artigos. Então, se pegar os 24 e aproveitar mais 12, então ficaria 12 créditos. 12 créditos são 3 disciplinas, né? Então, no doutorado, até a disciplina, solicitando aproveitamento, e se quiser aproveitar das publicações, acaba não sendo a restrição. As disciplinas, claro, pode fazer também em outros programas, outros cursos e tal. A suficiência daí são 2, né? Se fizer do mestrado, pode pedir o aproveitamento para a do doutorado. Então, isso aí fica... depois vocês verifiquem, tem na página um formulário, tanto para solicitar aproveitamento de créditos das disciplinas e também da suficiência. Mesma coisa do mestrado, tá, pessoal? Pode aproveitar os créditos também que fez com aluno especial, tá? E o doutorado, a diferença é a exigência, a gente tem publicação de periódico e congresso, porque o doutorado é exigência ter originalidade, tem que ter uma contribuição original. E eu sempre brinco, né? Original não é a mesma coisa que inovadora, ou seja, tem que ser original e inovador, tem que ser algo que agregue. Então, por isso que a gente baliza por periódico, que daí você vai provavelmente mandar para uma banca qualificada, e essa banca qualificada, né, vai fazer toda a crítica, análise aí para fazer a aprovação. São processos, às vezes, um pouco longos, demoram 6 meses a 1 ano, né, para ter uma publicação em periódico, você tem que enviar, são normalmente 3 a 6 revisores, daí vem a revisão, daí tu faz a primeira revisão, às vezes a segunda revisão e assim por diante. Mas é um processo aí que a gente tem publicado bastante, desde que a gente assumiu aí a gestão da Poli, a gente aumentou em 30% as publicações, então hoje a gente publica aí em torno de 60 periódicos por ano na universidade. A gente exige uma publicação em periódico A, né, para o doutorado, ou 2 B1, tá? Então, como eu falei, não é nada impossível, né, a maioria dos nossos alunos está tendo bom êxito, mas, de novo, tem que ter os cuidados, né, então, bom já tentar submeter ali, alguns conseguem ter publicar antes da qualificação, daí publicam mais, outros publicam um pouco depois, para o último ano, porque, de novo, é um processo às vezes demorado, e às vezes a crítica que vem é muito bom. Eu mesmo tive um aluno aí que estava tendo um pouco de dificuldade de publicar em periódico, né, mas cada crítica que vinha a gente ia aprimorando o trabalho. Depois, no final, né, ele publicou bem, porque foi aprimorando com essas críticas. Então, é a mesma coisa aqui na qualificação, doutorado tem qualificação e tese. Então, é muito comum os alunos, às vezes, querer prorrogar essa qualificação. A gente permite prorrogar só uma vez e fazer no meio do curso. Mas é bem comum os alunos, eu acho que não está muito maturado, então querem prorrogar. E, às vezes, essa prorrogação de 6 meses não te agrega quase nada. Por quê? Porque tu está meio estagnado ali no tema, no escopo, tu não está com uma visão externa de uma banca, ou algumas contribuições, ou até mesmo um periódico. Então, muitas vezes protelam, né, a defesa para ir para frente, e esses 6 meses praticamente não acresceu muito. E daí, daí é preferível vir para a qualificação, receber todas as críticas, mas daí te abre os horizontes aí para ter ajuda aí depois para a versão final. O pessoal, alguns até falam que a qualificação às vezes é um pouco mais exigente que a tese, mas é por isso, né? Tu tá na metade do caminho, né? Então dá tempo ainda de fazer as correções e analisar de uma forma mais crítica, né? A tese, digamos assim, já é o resultado final, né? Então, claro que a gente tem exigência, analisa tudo, né? Tanto a dissertação, tese, qualificações aqui ocorrem poucos casos, mais exceção, mas ocorrem alguns casos de reprovação, daí tu pode representar depois 6 meses, mas em muitos casos acaba não tendo essa representação, porque se o trabalho não evoluir em 2 anos, 4 anos, dificilmente em 6 meses vai conseguir compensar, né? Mas, como eu falei, são bem exceções, tá? Mas a ideia é, de novo, às vezes é questão da escolha do tema, assim por diante, mas é importante ter vocês em mente, tente qualificar no prazo, porque a prorrogação normalmente te tira prazo do final e tu não consegue evoluir muito. Cuidem essa questão do periódico, tá, pessoal? Então, não deixem lá no final do ano, porque, de fato, é bem diferente do congresso. Congresso tem vários congressos, né? Então, tem uma facilidade maior de conseguir as publicações. Já periódico, dependendo do teu tema, não é tão trivial, né? E, às vezes, a revisão do periódico, né, que vai te dar diretriz aí até para tu mudar, talvez, a parte das tuas pesquisas. Então, tenha essa atenção com o periódico aí. Mas, como eu falei, conversem bastante com os orientadores, né? A gente vem aí com todos aqueles 26 professores que estão permanentes após, mantém um bom histórico de publicações, né?
Até porque é um dos critérios que a gente cuida para o professor se manter credenciado. Alguns avisos importantes para vocês, tá, pessoal? Em relação ao plano de estudos, é obrigatório o plano de estudos aí para fazer as próximas matrículas. Então, quem entrou agora tem que entrar depois no sistema, no portal do aluno. Tem durante o semestre ainda para fazer, não precisa já fazer amanhã, hoje, né? Mas podem, no decorrer do semestre, fazer o plano de estudos. O plano de estudos já define mais ou menos as disciplinas que tu vai fazer, já define um título provisório e qual semestre vai fazer. Então, a gente consegue acompanhar. Ele é todo na plataforma, né, todo pelo portal. A gente tem o teu orientador tem que aprovar, a coordenação tem que aprovar. Então, é como se fosse uma carta de compromisso que tu tá definindo o que tu vai fazer com a anuência da orientação e da coordenação do programa. Lembrando que esse plano de estudos aí, ele pode ser alterado a qualquer momento. Então, alguns ficam preocupados, não quero fazer porque não está bem definido o título ou definindo ainda as disciplinas, mas ele pode ser atualizado a qualquer momento, de acordo com as necessidades aí que vocês acharam do trabalho. A questão, já falei um pouquinho do aproveitamento de crédito e suficiência. Qualquer dúvida, depois pode mandar um e-mail para o PPGE, né? Mas tem os formulários para vocês já solicitarem. Hoje está tudo online, então vocês solicitam, a gente analisa, cria o processo digital e já vai lá para o DERCA e para a IPGP fazer as análises e fazer o cadastro aí no histórico de vocês. Tem a questão de docência orientada, ele é obrigatório para os alunos bolsistas de doutorado, de mestrado não é obrigatório, tá? Mas é uma experiência boa. Então, também acertem os professores, tem que fazer um plano de docência, verificar qual disciplina que vocês querem fazer, né? Não necessariamente precisa ser a disciplina do orientador, então seria 15 horas no semestre, então daria 25% de uma disciplina de 60 horas para vocês estarem ministrando aí. Então, é uma experiência bem válida. Solicitação de recursos também, se vocês tiverem necessidade de compra, taxa de inscrição, alguma participação de evento, uma tradução, pessoal, para o inglês, revisão do inglês também pode ser custeado. Então, tem lá na planilha recursos, né, que está disponível para o professor, vocês solicitem. Além disso, a gente tem o recurso da pós, que a gente também dá apoio, né, então, principalmente vinculado a publicações e tal, a gente tem sempre apoiado. Então, às vezes o pessoal se apavora, vou dar um exemplo, publiquei no I3E e tem que pagar agora taxa extra de publicação, porque o I3E, o periódico, lá, esses I3E Transaction, né, ele limita em 8 páginas. Então, publicações a mais, daí o revisor pede um monte de coisa, e às vezes tu publica 12 páginas, né. Então, a gente teve uma publicação agora que deu 6 extras, eu acho, né. Daí o aluno estava preocupado, isso aqui vai dar um monte, porque cada uma era $300, o dólar está alta a cotação, né. Então, deu quase uns R$5.000. Mas aí a gente tirou da cota do PPGE, porque publicação em I3E A1, isso aí é extremamente estratégico. Então, por isso que eu falei, então, a gente tem recurso, né? Os recursos também, precisa de laboratório, isso, aquilo, então a gente ajuda. Mas é isso que eu falei, são vantagens de um programa ProEx, que a gente tem um recurso aí, digamos assim, diferenciado. Para ter uma ideia em números de recurso e em número de alunos, se a gente pegar os outros programas todos do CT, que são, se não me engano, 8 outros programas da pós, eu acho que o nosso recurso é maior que a soma dos outros 7. Então, pessoal, para ter uma ideia de volume, porque os outros participam do programa ProApp, que é até a nota 5, e a gente está no ProEx. Por isso que todos os programas nota 5 fazem de tudo para virar ProEx, e quem não está no ProEx fazer tudo para se manter, né? Mas é uma competição aí salutar. Pedidos de prorrogação também, pessoal. Então, tem um formulário de solicitação. Inclusive, então, a CAPES permite que os alunos que, em função da pandemia, durante o determinado período, prorrogarem, permanecem com essas bolsas. Por isso que a gente teve um pequeno deslocamento de sobrar bolsa para ofertar, mas isso é solicitar em função da portaria da CAPES, que faz todo sentido nesse período de pandemia, tá? E, além disso, os pedidos de prorrogação, a gente tenta manter em torno de 6 meses. Então, doutorado, 24, cara, prorrogar 6 meses, mas pode ter, se não for bolsista, 1 ano. E mestrado. E doutorado pode, de 48 meses, pode prorrogar até 6 meses, 54. Dá para mudar um pouco essa parte dos pedidos, o pessoal flexibilizar um pouco mais, mas a ideia é vocês se tentar no prazo regular. Solicitação de bolsa, vocês vão receber alguns questionários para ver o que necessitam, a gente vai pedir periodicamente, né, porque às vezes o aluno consegue vínculo empregatício, ou tinha vínculo e não tem mais. Então, assim, sempre que surgir bolsas, a gente vai estar atualizando o banco aí de alunos que tem interesse em receber e fazendo a distribuição.
E estamos na torcida aí para tentar receber um número bom de bolsas CNPq, que está para sair agora o resultado aí, começo de novembro. Agendamento de defesas também, pessoal. Vocês têm que criar no sistema o agendamento de defesas, inserir os dados da banca, a gente passa as informações, mas vai de vocês para o orientador, do orientador para nós. Cada vez mais os processos estão digitais, né? Alguns aqui ainda estão por troca de e-mails, mas aos poucos está entrando tudo via processos eletrônicos aí na universidade. Divulgar aqui para vocês também, pessoal, o CBA, né, que é o nosso Congresso Brasileiro da Automática, aqui está a página, a gente vai estar sediando, vai fazer online, ele, um congresso virtual, vai ser de 23 a 26 de novembro. A gente sediou o ano passado o SGT Latinoamérica, lá em Gramado, a gente realizou ele, é um evento do I3E-PES, né, então a gente concorremos, ganhamos, daí sediamos ele lá em Gramado, tivemos um excelente evento, assim, ficamos bem cotados, digamos assim, com o I3E, com a excelência da organização e da participação, vários alunos aqui da pós ajudaram, né, e agora a gente está nesse desafio aí do fazer o primeiro congresso virtual, né, da SBA. O CBA é o maior congresso da SBA. Então, para ter uma ideia, a gente está esperando, já temos, né, mais de 1.000 inscrições. Então, e temos, vai ter em torno de 780 artigos a serem apresentados. Então, apesar de ser nacional, ele entra na categoria nacional de grande porte. E é um evento que está na sua 23ª edição, né? Então, é um dos eventos mais tradicionais e de maior número de público. E que bom que, mesmo virtual, a gente vai manter esse público aí, mais de 1.000 pessoas participando. Então, vai levar o nome da FSM, né? Então, isso é importante aí. E quem tiver a oportunidade depois, verifiquem lá. A inscrição a gente deixou bem acessível, né? Tinha um período de desconto, agora o período é R$ 75 para inscrição. E quem for aluno aí pode pedir para o professor, né? A gente consegue recurso aí da pós-graduação, a gente já está pagando para vários alunos e professores participar. E para o último slide aqui, pessoal, a gente também vai ter uma aula inaugural agora no dia 18 de novembro. A gente conta com a presença maciça aí de vocês, tá? A gente fez o convite para a professora Lúcia Valéria Ramos da Arruda. Ela é pesquisadora 1C do CNPq, ela é docente titular lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ela é a atual coordenadora adjunta dos programas acadêmicos da área de Engenharias 4. Ou seja, a gente está bem no período de avaliação, então a gente achou bastante oportuno fazer esse convite para a professora Valéria, e ela vai apresentar a nova avaliação da CAPES. Então é interessante, né, a gente, tanto os professores como os alunos, acompanhar essa nova avaliação, tendo em vista, né, que de acordo com as mudanças aí da avaliação da CAPES, vai refletindo também para os alunos, né, a gente vai adequando, por exemplo, a própria exigência de alguns critérios e tal, e também algumas flexibilidade em função aí da avaliação aí da CAPES. Então, eu acho que é bem interessante aí, pessoal, porque a ideia a gente vai também lançar aí o canal do YouTube do PPGE, já depois, claro, a gente vai disponibilizar outras defesas que já estão correndo, que a gente já tem, mas a gente vai lançar oficialmente aí, né, nesse evento. Então, é bem interessante a participação de todos, até porque, em conversa com a professora Valéria, a gente vai estender isso para toda a região sul. Então, ou seja, né, vão ser várias universidades que vão ser convidadas, né, para prestigiar o evento promovido aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, depois a gente vai reforçar com vocês, mas é importante a gente ter o maior número possível aí de participantes para a gente conseguir, de fato, aí, mostrar a força aí da nossa universidade, bem nesse período estratégico aí de avaliação, tá bom? Então, era isso que eu tinha para apresentar. Eu vou pedir para o Marcelo, ele vai apresentar agora para vocês aí a parte do I3E. Também, eu acho que vai ser em torno de uns 15 minutos, né, Marcelo? Para a gente seguir o cronograma. E depois a gente abre para a parte de perguntas aí para vocês. Eu acho que daí fica ok. Aqui tem os contatos, depois a gente vai disponibilizar no site lá a apresentação. E daí tem os contatos do PPGE aqui e pode ficar bem à vontade para me mandar e-mail para mim ou para a secretaria, né? Para a gente poder estar ajudando aí, tá bom? Só antes de passar para o Marcelo, não sei se o André ou a Luciana querem complementar, falar alguma coisa em relação à secretaria, algum aviso complementar.
Deixa eu ver. Acho que não era, Luciana. Querem complementar algum aviso? Ah, não, perfeito. Então tá, então a gente passa para o Marcelo. Fica contigo. Ok. Para fazer Obrigado, professor. a transmissão aí. Não sei se vai compartilhar o material. Vou compartilhar sim. Obrigado, Marcelo, pela disponibilidade aí. Queria dar, primeiramente, boas-vindas a todo mundo que está aqui, né? Todos os novos colegas meus. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Então, como o professor Daniel disse, eu sou o Marcelo Bach e eu sou o atual presidente aqui do ramo estudantil I3E da UFCM. Eu vou apresentar um pouco para vocês o que é I3E e o que a gente desenvolve aqui na UFCM. Então, a I3E, provavelmente vocês devem conhecer, que é o Instituto de Engenharias dos Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, que é a maior organização profissionalizante do mundo nessa área, e conta com mais de 426 mil membros e atua em 160 países. A I3E realiza journals, transactions, ele realiza bastante congressos, mais de 1.600 conferências anuais. Até durante a pandemia, tem realizado bastante conferências online e também trabalha nessa área de normas. Vocês provavelmente conhecem o I3E Explore, que você pode pesquisar sobre artigos, sobre normas, sobre livros. E o objetivo da I3E é fomentar a inovação e a excelência tecnológica em benefício da humanidade. Nós aqui somos parte da região 9, que atua em toda a América Latina. A I3E ela é subdividida em várias subseções. E nós, aqui do ramo estudantil, deixa eu pegar aqui, nós do ramo estudantil, nós operamos aqui, que é basicamente a região que está mais próxima dos alunos e da comunidade local. Falar um pouco mais sobre o ramo estudantil I3E da UFCM. Primeiro, o que você ganha sendo membro da I3E? Bom, você tem todos os acessos aos serviços e recursos online da I3E, como eu falei, o artigo, as normas, livros, e também você ganha, muitas vezes, descontos em participações de conferências e workshops que são desenvolvidos. E também tem a parte do ramo estudantil e do capítulo do ramo estudantil aqui da UFCM, que você se voluntaria para ajudar nós a desenvolvermos diversas atividades aqui em benefício da nossa comunidade, e fazendo com que desenvolva bastante liderança e trabalho em equipe, assim também como gestão de projetos. E, além disso, você ganha como a participação de prêmios e bolsas e projetos, como eu vou demonstrar mais adiante. Aqui, eu só falar um pouco sobre o ramo. Nós temos 91 membros, foi criado em 2017, é o segundo maior ramo do Brasil e o sétimo maior ramo da região 9. Para você ver nossa expressão, a região 9, como eu disse antes, abrange toda a América Latina. Bom, nós contamos com dois capítulos estudantis e o grupo de afinidade UI. O grupo de afinidade UI, ele promove e destaca a presença feminina na área tecnológica e também promove eventos sociais. Aqui é uma palestra realizada com as mulheres, falando sobre as perspectivas das mulheres na ciência. Foi organizada pelos membros do grupo de afinidade UI. Também promove diversos workshops, como violência contra a mulher, aqui realizado em Santa Maria e também em Cachoeira do Sul. Campanhas de doação de cabelo. As gurias são excelentes. Promoveram também mini curso de oratória. A segunda campanha de doação de cabelo aqui também. Essa palestra também eu participei, que convidaram a Cristina Fleig para falar sobre oportunidades e trajetórias da mulher na engenharia militar. Então, ela falou sobre todos os desafios que ela enfrentou percorrendo essa trajetória. Foi muito legal. E também elas participaram aqui do ISGT, que o professor Daniel já mencionou, falar sobre as mulheres na engenharia, também com nossas membros aqui, a Renata e a Ana. E aqui estão as gurias que participaram, já desenvolveram atividades pelo UI. Então, excelentes gurias aí. Sigam, se quiserem saber mais sobre esse grupo de afinidade, sigam na Facebook, aqui I3E UFCM. Também tem no Instagram
e tá o e-mail delas aqui. Bom, eu também vou falar também sobre o capítulo estudantil. Nós temos o IAS e o PES. O IAS é com foco de aplicação industrial, então é Industrial Application Society, e é um dos maiores capítulos da I3E, e também desenvolve diversas atividades aqui na nossa região. Junto com ele, o ramo, junto com a IAS, desenvolve diversos workshops, como você pode ver aqui. Também ajudamos na organização de eventos, como o CEPOC, e diversos cursos, como o curso de MATLAB. Também promovemos um intercâmbio social e cultural com os alunos da Alemanha, da Universidade de Ostfália. Visitas técnicas. Também ajudamos a promover o outro CEPOC 2018 e 2019. Também trazemos pessoas da indústria, como o pessoal da Siemens aqui, o Vinícius, e também temos uma forte parceria com o pessoal da Typhon Hill. Também fazer uma propaganda aqui do evento que a gente está organizando agora, que é o CEPOC 2021, que por enquanto está com essa data de 15 a 18 de maio de 2021, mas devido à pandemia aí você tem que ficar ligado no nosso site para qualquer informação. E também tem o benefício de ser membro da IAS, que você pode participar de concursos, e além de auxiliar nos nossos trabalhos, na organização de eventos e outras coisas, mas também tem auxílio de viagem e desconto na inscrição de diversos eventos. Como vou demonstrar aqui, por exemplo, o Gleison aqui já recebeu um prêmio de melhor tese, e também outros alunos receberam de melhor TCC e melhor dissertação. E com isso, por exemplo, o Felipe Luz aqui também, que está participando da reunião, recebeu de melhor tese. E o Guilherme, que é nosso presidente da IAS, do capítulo IAS daqui da UFCM, recebeu de melhor TCC. E esses prêmios contemplaram tanto eles com dinheiro, quanto com viagem. Eles viajaram lá para os Estados Unidos, se eu não me engano. E, imagina, tiveram a oportunidade de conhecer diversos profissionais aí, super reconhecidos na área. Então, a I3E também tem todo esse networking que você pode fazer com profissionais de todo mundo, né? Também tem o Jean Santos também ganhou, e o Diogo também ganhou os concursos da IAS. E também, em 2020, a gente foi agraciado com o prêmio de melhor capítulo estudantil do IAS, com os membros aqui que estão ilustrados aqui, quando o Gleison era presidente, nós ganhamos o melhor capítulo estudantil IAS de 2019. Fala um pouquinho sobre o PES também, que é o nosso outro capítulo. O PES é uma das maiores sociedades da I3E. Ela foi fundada em 2017. Também o PES desenvolve diversas parcerias aí, com, por exemplo, a Texas Tech University, e desenvolve diversas palestras. Também tem parceria com empresas, fala sobre aplicação de eletrônica de potência aqui. Também fizeram campanha de doação de sangue coletiva, também mostrando esse lado humanitário nosso, que a gente desenvolve diversas atividades humanitárias, né? Treinamento com o NHS Solar, então também tem essa parceria com as empresas, promovendo aí o conhecimento. O pessoal também ajudou a organizar o ISGT, que o Daniel falou ali, um evento gigantesco, e a gente ajudou na contribuição para esse evento. Fizemos também o I3E PES Zero Hunger Day, é uma campanha de doação de alimentos, e também esse ano aqui fizemos a primeira rodada de workshop dos Quarantiners, que era um evento online para arrecadar doação para combater os malefícios da Covid. Aqui está o pessoal aqui no ISGT, contribuiu ali. Esse aqui é um evento bem legal, que foi o Light for Humanity, que a gente, em parceria com a ONG Poste de Luz, fizemos treinamento da construção desse poste de luz aqui. Isso aqui foi lá no ISGT também, como parte do evento. E agora, com a pandemia, né, a gente está bem engajado também no nosso canal do YouTube, promovendo diversas lives sobre diversos assuntos. Então, se puderem se inscrever lá e dar uma conferida nos nossos vídeos, né, para ajudar a nossa atividade, tá bem legal. Caso vocês queiram conhecer mais sobre a I3E, sobre o ramo e o que a gente faz aqui, podem acessar nossas redes sociais, lá no nosso site também, ufcm.br/I3ESB, tem as informações de como você se torna um voluntário, se torna um membro do nosso ramo. E caso vocês também queiram mandar alguma sugestão, algum comentário, alguma questão, pode enviar para esse e-mail aqui. É isso que eu tenho a dizer.
Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela apresentação de I3E, né, que vocês viram, são uma série de atividades, né, e é uma parceria bastante grande com a pós-graduação, porque tudo isso aí acaba ajudando a promover a pós, né, inclusive no próprio relatório, a gente preenche em função das atividades aí realizadas aí pelo I3E. E também ele é acessível ser sócio, depois que tiver interesse, o Marcelo pode passar direitinho os valores e tal, se não me engano, tem valores promocionais, né, para a primeira inscrição, tem uma série de questões aí que acabam tornando atrativo. E o bom é que, de novo, né, a gente é uma sociedade forte, né, a gente está ali, nem o Marcelo comentou, é a segunda maior do Brasil, né, e se pegar a regional, pega toda a América Latina ali, está em nono, né, parece que comentaste, né, então, uma boa representatividade, né. E provavelmente logo devemos promover outro evento aí do I3E, né, porque recentemente a gente promoveu um grande passado, depois teve a CBA, e a CBA nos pediu ajuda para o SBCE, a gente vai botar na janela, né? E o SGT também foi um desafio legal, porque foi tudo em inglês, né? Teve isso também, então foi um crescimento grande para todos, né? Pessoal, fica bem, agora essa parte final seria para vocês ficarem, quem tiver alguma dúvida, pode aproveitar e fazer a solicitação aí, ou mandar pelo chat, ou falar pelo microfone aqui, vídeo, pode ficar bem à vontade, né? Seria para a gente fazer alguns esclarecimentos, né? É claro que alguns já estão no programa, outros aí que estão entrando agora, a gente vai ter esse período aí de 2 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado, mas, de novo, só reforço, né, pessoal, fiquem atentos com o processo de vocês, né, vocês que vão receber o TDMS, doutor, são muitos alunos, os próprios professores de vocês devem orientar vários alunos, né, então é importante você estar cuidando disso, quais são os requisitos que precisa, você entendeu? Porque a gente, às vezes, acontece em alguns casos, o cara vai defender, descobre lá no final que faltou um crédito, ou vai ver lá não tinha suficiência ainda, então coisas desse tipo, né, ou atrasou muito uma determinada defesa, então é importante vocês estarem bem a par aí do processo de vocês, né, o que precisa, como você programar, por isso que já tem essa questão do plano de estudos aí que permite vocês já mais se programando quando vai fazer disciplina, quando vai terminar crédito e tal, né. E, de novo, né, pessoal, tentem usufruir as oportunidades que a gente oferece, né. Como eu falei, do doutorado tem bastante coisa de internacionalização, né? Então, acho que tem bastante oportunidade aí de intercâmbios e tal. Mestrado, a parte de internalização já é um pouco menor, porque o pessoal entende que daí que é um programa mais de menor duração, então, se tu vai ficar um tempo ainda afastado, voltar, poderia acarretar muito atraso aí nos trabalhos. Então, pessoal, mas mesmo assim, a gente está tentando promover alguns, tipo, Summer e Winter School, vem alguém da curso aqui, alguns de nós concorrer para ir para fora, então a gente está tentando fazer algumas iniciativas desse modo. Além disso, como vocês viram, uma série de parcerias com instituições, empresas, então, quer dizer, assim, oportunidades não faltam, né, é só verificarem o que é melhor, né, para contribuir com os trabalhos aí de vocês aí, junto aí com o orientador. Não sei se alguém tem alguma, pode ficar bem à vontade, pessoal, até se for alguma pergunta, assim, mais específica aí, alguma coisa mais relacionada ao curso. Bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Felipe. Obrigado aí pela apresentação, professor. Obrigado, Marcelo, também pela apresentação. Eu tenho uma pergunta sobre os testes de proficiência, professor, se isso já está sendo discutido internamente, sobre a possibilidade aí de algum subsídio pela universidade de custear aí aos alunos de pós os testes como o TOEFL e IELTS. Não, perfeito. Por enquanto ainda esse recurso a CAPES não permite, né? A gente está fazendo desembolsos. A gente estava promovendo, a universidade estava promovendo, né, o interno aqui, o curso, daí tinha uma oportunidade de fazer, daí ele era acessível, né. Agora, como está online, eles estão ainda se ajustando, está meio caro ainda, né. Eu vi que o IELTS ainda, por enquanto, ainda, por esse caso, eles não estão nem executando. Daí o TOEFL tem um agora que é online, porque eles garantem que mantém a mesma qualidade, mas a gente vai ter 2 alunos até farão agora, em função que eles necessitam para o print, mas, de fato, são valores ainda elevados, né? Não, mas perfeito, Felipe, eu vou até conversar com a PGP, porque para ver se eles estão pensando em algo institucional, porque antes a gente ofertava ele institucional, né? Daí a gente tinha, digamos, esse acesso aos alunos, fazer o IELTS aqui pela FSM.
daí a primeira vez era gratuita, né? Tinha só um custo, parece, mais baixo. Agora que está tudo online, que a gente está tentando verificar. E aí eles recém agora estão implementando, né? Certo. Obrigado, professor. É que, em função da alta do dólar, esses testes acabaram sendo um fator limitante aí para o pessoal que é bolsista, né? Eles já estão mais ou menos no valor aí de uma bolsa de mestrado, só para poder custear o teste, né? Mas obrigado aí pela pergunta, pela resposta. Não, eu vou ver se está tendo uma solução institucional, que nem a gente promovia antes os testes aqui, né? Esses necessários, por exemplo, o CapSprint e outros. E, de qualquer maneira, Felipe, depois só me encaminha direitinho ali, se puder encaminhar um e-mail, porque daí eu vou, de qualquer maneira, também vou mandar para a CAPES, para ver se daqui a pouco eles flexibilizam a gente usar o ProEx daí. Mas era bom vocês encaminhar para eu mando aqui a demanda de aluno daí. Certo, obrigado, professor. Eu tento com a CAPES, né, se eles permitem a gente usar, e o outro, a questão de a gente utilizar em relação da PRPGP, né, tá promovendo isso, né. Acho que o Lucas perguntou também se existe possibilidade de fazer a progressão do mestrado e do doutorado, se for possível, quais os requisitos. Sim, é isso, a gente estava abrindo um período, se tivesse demanda, a gente ia fazer algumas chamadas de fazer a progressão automática, né, de passar para o mestrado e do doutorado, a transição. Até no regimento da CAPES, eles definem, a única questão que está agora um pouco são essa questão da mudança de bolsa. E daí, como eles recém estão mudando o modelo, eles não tinham abordado isso, né? Então, a alteração de uma bolsa de mestrado para doutorado, que daí ainda tem que estar em análise, porque recém eles implementaram um novo modelo. Daí, no novo modelo, eles definiram por categoria, e as categorias, então, eu não consigo ficar alterando o número, porque agora é engessado pelo modelo. Então, eu creio que é possível passar mestrado para doutorado, mas a transformação de bolsa que é o limitante agora. Tá? Mas, de qualquer maneira, Lucas, também, se tiver, de fato, interesse, você também pode só me formalizar ou falar com o orientador, daí a gente pode encaminhar também para a CAPES, né? Porque, de novo, né, o nosso programa, como a gente recebe os recursos pelo ProEx, a gente tem o regulamento próprio do ProEx. E até agora, como neste ano eles estão fazendo as novas diretrizes, até por isso que a gente aumentou o número de bolsa e tal, então eles mudaram a forma de cálculo. Inclusive, está para mudar a forma do recurso e a bolsa de pós-doutorado. Então, a gente tem um canal aberto, né? Eles têm, digamos assim, tem uma parte de assessoria da CAPES que é só para atender os programas ProEx. Então, a gente manda uma série de consultas, né? Porque daí, tendo o aval da CAPES, fica tranquilo. Então, que nem esse caso aí, se dá para usar, por exemplo, o recurso ProEx para o teste, como que está a questão agora da transição do mestrado para o doutorado, questão de cota em função do novo número, né? Que eles limitaram um número rígido ali, pela forma de cálculo. Então, tudo isso a gente faz consulta com eles, né? Porque daí a gente fica com uma segurança maior aí frente ao regulamento, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pessoal. Deixa eu ver. O Jonathan botou aqui, você saber se é possível cursar e aproveitar disciplinas de outros cursos de pós. Isso, perfeito. Não, com certeza. Tanto mestrado e doutorado, pode cursar em outros programas, né? Se não me engano, no mestrado pode aproveitar 12 créditos, então tu poderia fazer 3 disciplinas, e no doutorado tu pode aproveitar 24 créditos, que seriam 6 disciplinas. E com certeza a gente é bem comum não só fazer em outro programa da universidade, mas também pode fazer em outro programa de outra instituição. Então, vou dar um exemplo, tem um aluno que reside em Porto Alegre, daqui a pouco pode aproveitar e fazer uma disciplina na URGS, ou em outro programa. Então, isso é possível sim, tá? Inclusive, as nossas aqui, a gente recomenda, vou dar um exemplo, muitas pesquisas, por exemplo, precisa, vou implementar em telecomunicação, inteligência artificial, algo assim, então, às vezes, a computação mesmo oferta essas disciplinas, ou quem oferta ali a produção. Então, a gente até recomenda fazerem algumas disciplinas
em outros cursos que vão ajudar na parte aí na formação, né, dos conceitos e tal, para ajudar no desenvolvimento dos trabalhos. Então, é possível fazer tanto em outro programa, como também em outro programa de outra instituição. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode ficar bem à vontade, se quiserem. Áudio, vídeo, ou chat. Então, e reforçando de novo, né, pessoal? A gente está sempre a coordenação acessível aí, à disposição de vocês, né? Então, quem tiver dúvida pode encaminhar para nós, também para o André. E não só também questão de dúvidas, mas também sugestões, melhorias, né? Como eu falo, o programa é nosso, né? Ah, tá, perfeito. O de lato sensu não, tá? Em relação às disciplinas, tem que ser de programas estricto sensu. Tem que ser compatíveis, né? Então, os lato sensu normalmente são programas mais vinculados à especialização, aí não consegue ser aproveitado aí. Tem que ser estricto sensu. Em relação à previsão do início das aulas, né? Essa semana passada, a gente tem a função, porque agora é em rede, o pessoal achou melhor a reitoria. Eu também, atualmente, eu sou presidente do conselho, né? Do que chama aqui de Comep, da Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, a gente discute calendário e as formas e tal. A gente achou melhor deixar um período maior para reajuste, em função que, como é tudo remoto, então, talvez alguém não se familiarizar-se assim por diante. E semana passada também tinha questão de JAI. Então, eu vi que alguns professores estão começando essa semana já as disciplinas, e outros provavelmente vão estar começando no início de novembro, depois desse período de reajuste. Além disso, quem entrou no edital 2022, não no extraordinário, essa semana que fizeram a matrícula. Então, essa semana que eles vão estar tendo acesso nas disciplinas, a partir de agora, dia 28 e tal, para poder entrar. E, além disso, o aluno especial também agora que vão estar realizando. Então, por isso, provavelmente, as aulas mais efetivas vão começar a partir de semana que vem. Em relação ao EZE, eu não sei se o Marcelo quer responder, perguntar se tem um período específico para afiliação entre EZE, né, e como fazer, né, Marcelo? Acho que é melhor... Não tem um período específico, pode fazer qualquer hora. O nosso site aqui tem eu vou mandar aqui no chat, ele tem um Join Us ali, que tem um tutorial passo a passo de como você pode fazer. Se eu não me engano, o tempo é proporcional, né, se faz mais no final do ano, daí parece que tem algo assim, né, Marcelo? Eu acho que ele tem umas promoções dependendo da época, né, então... Mas a gente tem também os códigos promocionais ali que dão um auxílio ali caso seja o seu primeiro ano da membresia, né? Então você paga menos. Tá, não, perfeito. Os valores normalmente acabam sendo até menores que um desconto que tu recebe, né, para um evento, né? Tá, não. Até a Carolina me perguntou aqui em relação à oferta da disciplina da professora Luciane, né? A gente tinha uma expectativa que talvez fosse lotar a disciplina, porque ela é nova, né? A gente tem um acervo ali de disciplinas dos programas, e daí quando tem disciplinas novas, normalmente elas acabam tendo uma maior procura, né? Porque daí, em função que os outros, boa parte já cursou e tal. Daí, no caso específico, esse da Luciane, de fato, lotou, mas como a professora também tem carga horária na graduação e tal, ela achou, e até para manter a qualidade da disciplina, ela vai manter só essa turma, não vai ser ofertada uma nova. Mas são disciplinas que são ofertadas, né, semestralmente ou anualmente. Então, até semestre que vem ela deve ofertar uma nova de armazenamento, e depois vai vir a de veículo. Então, creio que é só uma questão de janela de tempo, né, não fez agora, mas eu acho que logo consiga matricular. Mas foi a única disciplina de todo o programa aí que não deu vaga. As outras todas a gente lotou, mas conseguiu aumentar um pouco. Mas a do Luciane já tinha aumentado o número de vagas. Tá, o pessoal comentou em relação às disciplinas aqui, o Fabiano, né? Não, que é o seguinte, tem que fazer 6 disciplinas, tá? Porque é 4 créditos cada disciplina. Mas a gente tem disciplinas que a gente chama que são seminários,
que essa não tem um professor que vai ministrar, né, aula, professor-aluno ali e tal, vai ser mais estudos dirigidos, fazer escrever um capítulo, escrever lá um artigo, depende de como o professor vai conduzir. Mas a gente chama de seminários. Daí, esses de seminário, a gente tem seminário 1 e seminário 2. Então, tem 2 créditos cada uma. Então, praticamente, o seminário te escreve diretamente com o professor. É só o aluno-professor, orientador, né? Então, por isso que a gente fala que são 5 disciplinas que tu vai ter que cursar, daí, que vai ter que seguir, né, a ementa aí da disciplina, que fecha 20 créditos. E essas 2 seminários daria os outros 2 créditos. Então, tu teria que fazer na prática seminário 1 e 2 mais 5 disciplinas, tá? Daí fecha. O Igor aqui perguntou, gostaria de saber qual o critério do PPGE sobre a equivalência do TESA, né, em relação a outros testes de proficiência em língua inglesa. É possível esse aproveitamento? Não, isso que eu ia comentar. Daí, agora a gente tem essas 2 partes do aproveitamento. A gente tem uma que é em relação à suficiência para fins de concluir o curso de mestrado e doutorado. Então, é permitido, inclusive, fazer em outras instituições a suficiência. A gente tem agora, nesse período aqui de pandemia, a gente estava mencionando que tinha na universidade lá de Santa Catarina, por exemplo, que eles têm online, estavam fazendo quase semanalmente, a gente estava indicando para os alunos, tem outros que fazem redes privadas e tal, mas o próprio teste, qualquer outro, então, para a suficiência é tranquilo. Alguns ali a gente tem uma pontuação mínima para identificar ali se atingiu, né, a questão da suficiência, mas ele é bem flexível. Então, para tanto em língua inglesa ou no doutorado, que são 2 línguas, vocês não precisam fazer aqui na UFSM. Podem fazer ele em qualquer outra instituição que dê um diploma lá que tenha suficiência, ou se fizer de algum que dê a pontuação, e daí com isso a gente pede aproveitamento. Agora, a CAPES faz desde 2017, 17 para 18, ela definiu agora testes padrões e pontuações mínimas, e daí tem o TOEFL, o ELT, mas tem para cada país, né? Então, tem para França, Alemanha e tal. Tu pode fazer naquela língua do país, a língua do país, ou o inglês aceito em todas. E daí tem pontuações mínimas. E esses, sim, são testes daí mais caros, né? E só algumas instituições que promovem, tem que estar acreditado lá para poder promover. A universidade conseguiu fazer parceria e estava promovendo, até que foi o que o Felipe comentou. Mas agora, esse ano, não, né? E no online a gente está tentando ver como contornar isso. Mas só para comentar que daí, esse sim, né? Esses daí tem que ser só os testes bem específicos que a CAPES permite, que nem agora o online, ela já mandou um ofício que permite só do TOEFL e um específico lá do TOEFL. Os outros, ela já falou que não pode, que não tem equivalência do presencial. Então, e, claro, quem fez o TOEFL, o outro equivalente do CAPES Print e dos programas de sinalização da CAPES, já vale também para suficiência aqui. Ou seja, pode fazer suficiência e não fazer o outro, ou se fizer o outro, daí já vale para suficiência aqui e já fica habilitado para CAPES. Lembrando que a maioria desses testes aí tem 2 anos de validade. Então, se tem interesse em fazer o sanduíche, daqui a pouco, agora, do 1º ano de curso, já faz no início do 2º, porque se tu passar, tu fica na janela lá já para fazer daí. Ok? Não sei, pessoal, mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade via chat, via áudio, vídeo. Se entra mais algum. E de novo, né, pessoal, dar as boas-vindas para vocês, né, os parabéns também de terem passado nesse processo seletivo, né. Como eu comentei, cada vez mais é concorrido, difícil, né, então, que tentem, né, eu digo assim, que bom que vocês conseguiram, né, e tentem aproveitar ao máximo a oportunidade aí para obtida, né. Tá, e perguntaram isso, qual que é o teste necessário? Não, para o mestrado, que eu digo, se não for para um programa de mobilidade da CAPES, que daí são testes bem específicos, a gente pode fazer, vocês podem fazer qualquer teste daí que chama de suficiência em língua inglesa, que praticamente todas as instituições promovem. A gente, a UFSM, vai promover, que a prova vai ser agora 4 de dezembro, logo vai ser o edital, mas qualquer instituição promove, daí tem várias terminologias, né? Tem pessoal ali que, como eu falei, está fazendo em Santa Catarina, fez na URGS, PUC, Unicinos, na UFNN, que é aqui em Santa Maria, na Uniriter.
Então, é só buscar um teste de suficiência em língua, e daí esse já é aceito. Só lembrando, claro, que agora está vendo que alunos estrangeiros tem que fazer um do CELP-BRAS, que é um de brasileiro, pelo menos um deles, para substituir inglês, se a língua materna for inglês. Daí, esse sim, a gente tem que passar mais informações, mas também eles ocorrem de forma periódica, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Também fiquem bem à vontade, como falei, mandar e-mail, a gente fica à disposição aí, qualquer dúvida aí, né? Então, acho que o pessoal já está meio saindo ali, já está pelo horário e tal, avançou um pouquinho, né? Mas eu acho que foi oportuna essa oportunidade aí, oportunidade é bom, né? Foi oportuno esse encontro aí com vocês aí para a gente passar um pouco do programa, né? Lembrando que é o dia a dia, então fiquem bem à vontade para qualquer dúvida, esclarecimento. A gente deixa colocar tudo no site, as informações, né? Então, vocês vão estar recebendo bastante e-mails, notificações aí, mas é importante para a transparência do processo e vocês tendo acesso aí às oportunidades que vão surgindo, tá ok? Então, agradecer a todos aí, agradecer também ao Marcelo, que apresentou o I3E, e a todos vocês, alunos aí, né, que tivemos um bom público aí hoje, aí, mais de 40 alunos aí, então, bastante bom aí para estar prestigiando o programa, né? E como eu falei, vamos ficar na torcida aí, depois do dia 18 é um bom público também, que a gente vai ter a palestra da professora Valéria, que eu acho que é importante a avaliação, e torcer o ano que vem a gente se mantém no programa 6 ou 7, né? Então, acho que a perspectiva é alta aí, porque a gente tem trabalhado bastante, várias conquistas aí dos alunos, professores da universidade, então a tendência é a gente se manter aí dentro dos projetos. Tá bom, pessoal? Obrigadão por tudo aí, sejam bem-vindos ao programa, né? E ficamos à disposição. Tudo é bom a todos aí, abração.